Muito bem, vamos lá, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Paulinho. Irmão Paulinho, quando as Sagradas Escrituras fala na escatologia, obviamente a gente tem que estudar toda a escatologia para entender isso que eu vou falar aqui. Desde Daniel, né? As profecias lá de Daniel, pegando lá as profecias de Ezequiel, também as profecias messiânicas, né? Lá de Isaías. E fazemos também uma apologética e exegética da hermenêutica bíblica, da exegese bíblica, né, onde a interpretação é fiel aos textos sagrados, né, e também aos contextos, né, contextos esses que estão inseridos em cada texto, né, profético das Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, quando nós estudamos o livro de Daniel e vemos lá as semanas de dias, né, isso está ligado diretamente à mensagem apocalíptica, tá? Quando o irmão faz essa pergunta a respeito, né, em que momento o arrebatamento irá existir, né? Após o arrebatamento irá existir uma segunda chance de salvação, onde está escrito, né, nas Sagradas Escrituras, né? O irmão vai ter que estudar o Apocalipse cronologicamente para poder entender essa pergunta que você mesmo fez, tá? Primeiro capítulo, nós temos lá o que? O Jesus glorificado, né? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, o seu rosto mais reluzente do que o sol no seu meio-dia, né? Os cabelos brancos de um ancião de dias, né? Os seus pés são reluzentes, né? Como bronze reluzente, né? Os seus olhos veem e enxergam tudo, né? Não se passa desapercebido dele sequer um dos nossos pensamentos. Ele anda no meio dos 7 candelabros, dos 7 cachais de ouro, né? E isso é o Cristo glorificado, tanto do capítulo 1 de Apocalipse, como do capítulo 5 de Apocalipse, tá? A gente estuda a Bíblia assim, ligando um texto ao outro, que é para a gente entender que a Bíblia não se contradiz. Quem se contradiz são os teólogos, né? Os que fazem teologia por sua própria conta, né? E sorte, ou má sorte. Então, moral da história, isso é o capítulo 1. Quando a gente vai para o capítulo 2, né, nós temos lá as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, essas 7 igrejas, dentro do modelo histórico ali da Ásia Menor, não é? Aquele arquipélago de ilhas que ali existiam, sem contar com Hierápolis, né, Decápolis e outras ilhas que ali também existiam, que também existiam igrejas cristãs ali, né? O Senhor faz menção, né, somente a essas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele dá prioridade a essas 7 igrejas, né? Quando João ali em Patmos, exilado no Egeu, por causa da palavra de Deus, de testemunho de Jesus Cristo que ele deu, né? Capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, isso aí. Então, ele recebeu, né, essa visão do Apocalipse, né, de todas as profecias apocalípticas que já existiram desde os profetas ali do Antigo Testamento, principalmente o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, Joel também, o Apocalipse de Joel, cumprindo-se também ali as mensagens apocalípticas de Zacarias, não é? No entanto, quando a gente reúne esses acontecimentos escatológicos, chegamos no Apocalipse, de forma alguma a Sagrada Escritura vai se contradizer, né? Muito pelo contrário, ela vai afirmar aquilo que ela já falou. Então, isso é que é estudar as Escrituras pela Escritura, ou seja, defender a verdade pela verdade, em nome da verdade, para a verdade, né? Dentro dessa perspectiva,
respondendo a sua pergunta, né? Quando nós chegamos ali no capítulo 2 e que vemos ali as 7 igrejas da Ásia Menor e o cumprimento disso que está registrado em livro de histórias, né? Em documentários e em outros tipos de artigos que faz menção sobre esse assunto, né? Nós chegamos no capítulo 5, o capítulo 4, né? O capítulo 4, ali nós temos a alusão da visão do Criador, né? Do Cristo Criador, do Cristo como Deus Criador de tudo e de todas as coisas. No capítulo 5 nós temos ali o Cristo glorificado, né? E a partir do capítulo 6, aí que vem a resposta da tua pergunta, é que nós vamos estudar, né, o acontecimento das últimas coisas, né? Aí dar-se-á o princípio de dores apocalípticos, onde virão pragas em forma de 7 taças, de 7 trombetas, dos 7 selos, né? Começa ali já com a abertura dos 7 selos, né? Até no capítulo 8, né? E dá uma sequência de acontecimentos proféticos, né? E que nós temos a conclusão de que essa pergunta que o irmão fez, né, sobre essa questão da segunda chance, é justamente na era tribulacional, né? Coisa que a teologia midi-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Já os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, que é a escatologia progressista ou continuista, ou como queira, calvinista, né? Depois disso, né, vem aí o dispensacionalismo com a sua teologia escatológica chamada de pré-tribulacionista, né? Que a igreja será arrebatada, ela não passará pelo período da grande tribulação, ela estará isenta de todos esses acontecimentos, que é no que nós dispensacionalistas, futuristas, né, acreditamos que essa teologia ela melhor responde às questões tanto soteriológicas como escatológicas, né? Então tá aí a resposta para o irmão, né? Eu quis assim esclarecer de forma mais ampla e mostrando aí as passagens para o irmão estudar, analisar e ver o que é o dispensacionalismo de fato e estudar também um pouco do aliancismo. Cuidado aí nessa questão do aliancismo, né? E a questão do aliancismo é chamado também de teologia da substituição. Cuidado com isso aí.